Mais uma vez, boa noite. Aqui nos debates da RTP, hoje, frente a frente, Paulo Raimundo, pela CDU, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Bem-vindos aos dois. Vamos então começar o nosso debate e o sorteio determinou que é o Rui Rocha a começar e também a atualidade. Leva-me a começar pela Justiça e pegando na Operação Judicial da Madeira e com este resultado, um juiz de instrução, ao fim de 21 dias com arguidos detidos, diz não tem indícios de crime. Que pistas é que isto vos dá? E começando pelo Rui Rocha, há uma necessidade urgente de fazer mudanças na Justiça ou agora, por causa destes casos, é perigoso? Boa noite, João. Boa noite ao Paulo Raimundo. Boa noite aos espectadores. Eu quero, antes de mais, manifestar os meus sentimentos ao líder do PSD e, respondendo em termos de justiça, o que a Iniciativa Liberal pretende é uma justiça a funcionar para todos. Eu creio que é sempre difícil comentar casos concretos e devemos ter alguma contenção nesta matéria. Eu espero que a Justiça esteja a funcionar, temos tido evidência de que a Justiça está a funcionar, mas creio que há aqui uma nota, e essa sim penso que se pode fazer de imediato, que é a nota de que não é aceitável que alguém fique 21 dias detido, independentemente depois da decisão instrutória, do que vier a seguir. Nós já vimos muitos processos em que, de facto, há decisões, elas depois são revertidas, isso é o normal funcionamento da Justiça. Eu sobre essa parte não me pronunciaria, mas ter alguém detido durante 21 dias é, de facto, uma violação dos direitos, liberdades e garantias e ninguém pode ficar tranquilo com uma situação dessas. No mais, eu creio que nós temos, de facto, em Portugal uma questão com a corrupção, nomeadamente. A corrupção é injusta e retira riqueza aos portugueses, mas não creio que atacar a Justiça seja a forma de resolver. Há outras maneiras... Eu não disse atacar, eu diria reformar a Justiça. Há muito tempo que se fazem estudos, o próprio Presidente já alertou para isso, e é necessário, mas nunca se faz. Eu pergunto se é o tempo ou é o perigo deste tempo. Nós temos aprovado uma estratégia anticorrupção e uma visão para a Justiça. O que é preciso neste momento é implementar essas medidas que estão na estratégia anticorrupção e no que diz respeito à Justiça, eu vou dar um exemplo. A Justiça Administrativa, de facto, demora muito tempo. Nós demoramos 850 dias a ter, ou mais de 850 dias, a ter uma decisão em primeira instância em Tribunal Administrativo. Temos que reduzir isso para metade, que é aquilo que se faz na Europa. Como é que isso se faz? Da mesma maneira que se combate a corrupção, por exemplo, com simplificação de processos. O negócio dos corruptos é a burocracia. E, portanto, nós temos que simplificar processos e depois temos medidas concretas como enviar para arbitragem quando o processo decorre demasiado tempo nos tribunais administrativos. Há maneiras de o fazer. E se nós começarmos a tomar medidas concretas que agilizem os processos judiciais, teremos menos suspeição também a existir no país e teremos a Justiça a atuar nos momentos em que... O que eu gostaria de saber é se a proposta da Iniciativa Liberal é para combater a corrupção ou para mudar, por exemplo, a atuação da Justiça e, nomeadamente, a forma como o Ministério Público atua nestes casos em que leva à detenção de pessoas quase 3 semanas. Respondendo claramente, o nosso foco é no combate à corrupção, na simplificação, em assegurar que as nomeações são feitas por mérito e não por favor, porque quem é nomeado por favor está mais disponível para fazer favores. No caso concreto que temos entre mãos, a legislação existente é mais que suficiente para entendermos que ninguém pode estar detido mais de 21 dias. Mas não devemos, na próxima legislatura, mexer na Justiça da forma como funciona, nomeadamente o Ministério Público? Eu, quando ouço mexer na Justiça, aquilo que me vem à cabeça é intromissão do poder político na Justiça. E para isso nós não estamos. Paulo Raimundo, perante este caso que é emblemático de vários outros e que envolve também pessoas ligadas aos principais partidos, a mesma pergunta, mas neste sentido. Sendo que em cima da mesa estão 2 governos, um regional e um nacional, que caem por causa de um caso judicial, isto pode melindrar aqueles que querem mexer em algumas coisas que estão menos bem na Justiça? E qual é a posição do PCP para mudar a Justiça, se é que faz sentido? Olha, boa noite. Queria-me associar a estas condolências de Luís Montenegro. Sabe que nós temos... Há vários problemas ligados com esta questão, naturalmente. Desde logo, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma Justiça que responda aos problemas das pessoas, aos problemas dos cidadãos. Que responda em casos de desemprego e despedimentos fraudulentos, que responda no caso de despejos, que responda no caso até daquelas coisas mais triviais, mas que ocupam a nossa vida, a vida de milhares de pessoas, que têm a ver, com as disputas de heranças, coisas desse tipo. São necessidades diárias das pessoas que precisam ter resposta na Justiça. E muitas vezes não têm. E leva a uma outra questão, não é pouco importante, que é toda... se há pilar, se há questão sobre a qual nunca pode haver desconfiança, é com a Justiça.
E há desconfiança nesta altura, em sua E opinião? eu julgo que há uma percepção de falta de confiança na justiça. Até um bocadinho paradoxal, daí assim. Porquê? Porque nós temos um conjunto de casos, de sucessão de casos, onde os mais improváveis, diria assim, estão a ser chamados à justiça, pessoas conhecidas, o que dá uma sensação de que a justiça é igual para todos. E depois temos estes procedimentos, estes acontecimentos que acabam por... Lá está, daquele paradoxo entre a percepção e a realidade. Este é um problema que é preciso resolver. É preciso resolver de vez. Desde logo... Qual é a proposta do PCP ou da CDU? Desde logo há uma questão que não é... A primeira questão que também sabemos, e está aqui pessoas que sabem melhor disso do que eu, naturalmente, que é o tempo da justiça, não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui, o imediato, não é o tempo da justiça, tem o seu tempo. E neste caso em concreto, há uma coisa que eu penso que é preciso salvaguardar. É que as investigações, o processo que está em curso, continue e que vá até às últimas consequências e que se apure o que há para apurar. E se chegarmos ao fim do processo e não houver criminosos, tanto melhor. Se houver, então que sejam incriminados, tendo em conta... E essa é que é a grande questão. E o que nós precisamos é que a justiça, dentro dos tempos da justiça, no fundamental, responda o mais rapidamente possível. Para que a percepção de que a justiça é branda para poucos e forte para muitos, não ganhe dimensão, porque se ganhar dimensão ainda mais larga do que aquela que já há, isso cria uma dificuldade maior. Mas tenho aqui dois líderes partidários que estão a concorrer às eleições. Tendo hipótese na próxima legislatura de fazer alterações, essas alterações seriam quais e se são necessárias para que essa desconfiança, utilizando as suas palavras, não seja norma na justiça? Olha, há uma coisa que para mim é muito clara. Eu percebo a pergunta há pouco dos tempos, se é ou não é um tempo de agora de avançar. É preciso avançar quando é preciso avançar. E é preciso avançar? E desde logo há uma questão que também tem em conta toda esta problemática, que é os meios e os recursos. Os meios e os recursos. Nós andamos há 1 ano e meio a ser confrontados com umas justas reivindicações dos funcionários judiciais, por exemplo. Um exemplo concreto. Justíssimas reivindicações, valorização das suas carreiras. Gente que sem ela não há... todo o procedimento fica encalhado, não é? Como sabemos. Esse é um primeiro problema da resposta, não é o problema dos funcionários judiciais, ponto. É um problema dos meios e dos recursos, naturalmente também... Ou seja, mais funcionários, mais aumento salarial e mais recursos para os tribunais. Mais funcionários, mais meios. Mais meios, mais despachos. Mais despachos, justiça mais rápida. Penso que isso é uma evidência. Rui Rocha, a solução passa por aqui? Passa por a falta de meios e uma classe profissional desmotivada na justiça? É esse um dos problemas? Eu, relativamente às questões das carreiras, respondo com aquilo que é a visão da Iniciativa Liberal global, que é a visão de que nós precisamos de funcionários públicos motivados, com remunerações competitivas, mas a nossa visão assenta sempre em que exista uma componente variável da remuneração indexada a objetivos, a resultados. E, portanto, essa é a nossa visão. Sim a uma remuneração competitiva, sim a uma avaliação de desempenho justa, sim a uma remuneração variável em função dos resultados obtidos. Agora, eu continuo a dizer... Isso não pode levar, no caso da Justiça, a que despachem processos, permita-me o termo, despachar o mais depressa possível para ser mais produtivo e ter mais dinheiro? Não pode correr esse risco? Sim, mas os objetivos não têm todos por ser quantitativos, podem obviamente ter depois qualidade. Quantas decisões é que depois são revertidas numa instância superior, quantas é que são validadas e, portanto, há todo um conjunto de indicadores... Do mérito e produtividade. É esse o objetivo da Iniciativa Liberal. Paulo Raimundo, antes de passar à saúde, concorda com... esses meios têm que ser através da produtividade e não com as reivindicações que estão em cima da mesa apenas? Está aqui um belo exemplo de duas visões completamente diferentes para o país. Uma que assenta num aumento de salários, justíssimo, merecido e exigido para agora. Não é para 28, nem para 30, é agora que ele faz falta. Que aposta na valorização das carreiras, do reconhecimento, do respeito pelos profissionais. E este é um bom exemplo, lá está, porque... Mas não entra a produtividade na sua equação? Claro que entra, mas nós não temos nenhum problema, não há nenhuma relação entre a produtividade e os salários. Rui Rocha deve ter uma opinião diferente da minha, mas não há nenhuma relação entre a produtividade e os salários. Eu diria assim, antes houvesse, porque se houvesse alguma relação entre a produtividade e os salários estariam muito mais altos do que aquilo que estão. E precisávamos disso. E depois há outra coisa, que é... há uma diferença grande entre rendimentos e salário. E aquilo que as pessoas que o contam no final de cada mês, que o contam para organizar a sua vida, é com os salários. Não é que aquilo que o prémio A, B ou C que vão receber, eventualmente um dia, e às vezes num dia, se nunca à tarde. Mas o choque salarial que hoje várias vezes disse que é preciso mais do que o choque
fiscal significa um aumento imediato dos salários, independentemente da produtividade no setor público? Vamos lá ver. Há três necessidades. Primeira necessidade, um aumento geral e significativo dos salários. O que propomos é 15% de aumento durante o ano 2024, 150 euros no mínimo para cada trabalhador. É esta a proposta que fazemos, naturalmente, com o aumento do salário médio e com componente também do salário mínimo. Porque estes são os trabalhadores que criam a riqueza. E o problema que nós temos é que temos uma ínfima parte da riqueza que é criada por quem trabalha que está a ser distribuída para quem a concretiza. E como é que vai levar os privados, já falámos sobre isso, a pagar esse aumento que está a dizer? A segunda questão é que não é um problema de falta de dinheiro. Porque se fizermos a oportunidade para aprofundar esta matéria, aprofundamos. Mas vamos lá ver. É lógico, para a nossa proposta ir para diante, que respondia às necessidades de 5 milhões de trabalhadores do nosso país, é claro que os grupos económicos não podiam ter 25 milhões de euros de lucros por dia. Se calhar só tinham 16, 17, 18. E então, qual era o problema com que nós vivíamos sobre esse... Havia algum problema com isso? Claro que sim, estou só a deixá-lo concluir. Muito bem. Rui Rocha, pegando, a sua proposta, estava aqui a olhar, de Iniciativa Liberal, 5,5% de aumento salarial ao ano, é isso? Correto? Bruto, sim. Salário médio, 1.500 euros. Como é que vai fazer isso? E já agora também a questão de empresas com mais lucros mais facilmente deveriam aumentar os salários. Eu vou então tentar apresentar a nossa visão, que é muito diferente da que o Paulo Raimundo apresentou. Nós entendemos que Portugal precisa de crescimento económico, e crescimento económico a sério. Como é que isto... Até porque temos sido ultrapassados por vários países, vários países que entretanto tinham saído da ex-União Soviética e já nos ultrapassaram. E o que é que nós entendemos? É preciso baixar o IRS às famílias, é preciso aumentar as isenções, por exemplo, para atividades de profissionais liberais e trabalhadores independentes para que cheguem ao fim do mês com mais dinheiro no bolso depois de um mês de trabalho. É preciso acelerar os licenciamentos da atividade económica, é preciso eliminar ou reduzir taxas e taxinhas como as tributações autónomas, é preciso baixar o IRC. Nós propomos uma taxa de base de 12% para que as empresas portanto, portuguesas... Portanto, é o oposto que a CDU diz, certo? E já lá vou mesmo à questão da CDU. Possam crescer e para que possamos atrair capital estrangeiro e investimento estrangeiro. O Paulo Raimundo ontem eu assisti ao debate e falou de uma visita que fez à Zogma, onde encontrou operários qualificados que até tinham boas condições para a realidade portuguesa, mas que estavam a decidir emigrar para a Alemanha e para a Holanda. Pois cá está. Porquê é que fazem isso? Olha, primeiro porque são países que aplicam políticas liberais. Segundo, porque têm empresas grandes. O que é que as empresas grandes trazem e porquê é que nós precisamos de as trazer para cá? Trazem inovação, trazem tecnologia, trazem produtividade e trazem uma coisa muito importante. Salários mais altos. As empresas grandes pagam salários mais altos. Mas a questão é, as que já cá estão, e deduzo das palavras do Paulo Raimundo que hoje falou da Galp, as empresas que já estão cá e que anunciam 1.000 milhões de lucros, devem pagar, por causa disso, mais salários? E porquê é que não pagam? É a pergunta que eu lhe coloco assim. A questão, se falarmos do caso da Galp concretamente, o que se passa é que a Galp tem atividade em vários países e esses lucros não foram gerados todos em Portugal. Aliás, eu creio que 90% desses lucros foram gerados no Brasil. E, portanto, é normal que tenham lucros e é normal que paguem impostos e contribuições para os países onde operam. O problema aqui é o seguinte, é que nós entendemos que deve haver lucros privados e prejuízos privados. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu em vários orçamentos que o PCP viabilizou, em que estava previsto, por exemplo, atribuir dinheiro ao Fundo de Resolução para depois entregar ao novo banco. E outra coisa, o Tribunal de Contas disse, ainda há pouco tempo, que entre 2008 e 2021 foram entregues à banca 30 mil milhões de euros. Ora, 30 mil milhões de euros, o saldo final disso foram 22 mil milhões de euros e de 20 mil milhões foram, imagine-se para quem? Para o BES Novo Banco, que o PCP queria nacionalizar, claro. Para o BPN nacionalizar e para o Banco Público Caixa Geral de Depósitos, que levaram no conjunto 20 mil milhões de euros. E, portanto, então, com isso conclui? O que eu concluo é lucros privados, prejuízos privados. Quando as empresas correm bem, devem ter lucros. Quando as empresas correm mal, devem assumir os seus prejuízos. Não deve acontecer, como o PCP defende, que dinheiro dos contribuintes, como aconteceu na TAP, como aconteceu na CP, como aconteceu na EFASEC, dinheiro dos contribuintes seja injetado nesse tipo de empresas. Paulo Raimundo, responder a isto, o PCP é isso que defende, que o dinheiro seja injetado nas empresas para os trabalhadores não serem despedidos? Olha, falou-se aqui de taxas e taxinhas, nós acompanhamos essa preocupação, de haver taxas e taxinhas a mais. Aliás, nós achamos que há taxas, taxinhas a mais e há comissões a mais. E
O Sr. Deputado Rui Rocha saberá que quando nós propusemos na Assembleia da República uma coisa tão simples, que era diminuir as comissões bancárias, as tais comissões bancárias que levam dos nossos bolsos todos os dias 6,5 milhões de euros. Não há ver se eu não me engano no número. 6,5 milhões de euros todos os dias dos nossos bolsos para as comissões bancárias, taxas e taxinhas, a Iniciativa Liberal não nos acompanhou nessa proposta. E, portanto, tinha aí uma boa oportunidade para reduzir taxas, taxinhas e comissões e não nos acompanhou nessa proposta. Essa é uma primeira questão. Segunda questão, que é... vamos ver, o dinheiro dos contribuintes que vai para financiar quando há prejuízo nessas empresas. Se o PCP escute uma coisa, nós pusemos estes valores que foram anunciados na banca privada. Pusemos estes valores. Foi mais que a bazuca, né? Todo o dinheiro que saiu foi mais que a bazuca. Orçamentos que levavam dinheiro para o Fundo de Resolução para o novo banco. Todo o dinheiro que saiu foi mais que a bazuca, o PRR, aquela bazuca que aí vem, foi tudo o que nós pusemos na banca e na banca privada. Ora, se nós estamos a pôr dinheiro na banca privada para aparar os buracos que a banca abriu, há uma coisa que é fundamental. Então, se nós estamos a pôr o nosso dinheiro para aparar os buracos que a banca privada abriu, então qual é o destino? É limpar, como se fez na IFASEC? Depósitos, não é? É limpar, como se fez na IFASEC, foi aqui referido a IFASEC. O Governo entrou com milhares de euros, limpou a empresa... Milhões, Paulo Raimundo. 400 milhões de euros. Limpou a empresa e depois dela está limpa. Em vez de pegar naquela extraordinária capacidade produtiva que ali está. Depois de pegar naquela capacidade extraordinária do ponto de vista de uns operadores altamente especializados, o que é que faz? Entrega a um grupo privado. Portanto, o caminho, na sua opinião, é nacionalizar? Não, o caminho é primeiro, travar as privatizações. Essa é a primeira. Mas tem havido mais nacionalizações, Paulo Raimundo. Tem havido e nunca mais acaba. A IFASEC, a TAP, sim. Não faltam aí nacionalizações, Paulo. A IFASEC foi direitinha para um investidor alemão, como sabe bem. E a TAP, por vontade do Sr. Deputado, do seu partido e de infelizmente, de um amplo espectro político alargado, desde o PS ao PSD, também estará para entregar. Só para ficar claro, parar as privatizações, a começar pela TAP, como acabou de dizer, e nacionalizações. O que é que o PCP defende? O que é que deveria voltar ao ciclo do Estado? Nós aquilo que achamos é que o Estado tem que ter na sua mão, está uma visão completamente oposta da Iniciativa Liberal. Por isso é que eu quero perceber. Que acha que o Estado está a mais em tudo, a não ser para passar os cheques. O Estado está a mais em tudo, a não ser para passar os cheques. Nacionalizar sim ou não o quê? Não, mas eu vou dizer, nós aquilo que colocamos é o Estado precisa ter nas suas mãos instrumentos para poder dinamizar a economia e dinamizar o país. Ora, isso há várias formas de o fazer. Pode ser pela nacionalização, pode ser pelo controle público. Setores estratégicos. A saber, olha, energia, a banca, energia, telecomunicações. Mas ia nacionalizar o quê na banca? Vamos lá ver, ainda há pouco o Sr. Deputado Rui Rocha acusou-nos de termos metido dinheiro na banca privada. Sim, ora, se nós metemos dinheiro na banca privada, temos que ficar com ele. Todos os bancos, Paulo Raimundo? Mas o Deputado Rui Rocha... Mas quanto dinheiro é que custa... Deputado Rui Rocha, o Sr. Deputado é que falou nos 20 mil milhões que nós lá pusemos. Sim, mas eu estou a ouvir o Paulo Raimundo falar de nacionalizações. Acha pouco? Há uma pergunta... Acha muito ou acha pouco? 20 milhões? Lucros privados, prejuízos privados. Acha muito ou acha pouco? 20 mil milhões que nós pusemos lá, saiu do seu bolso, do meu, do claro. De todos. Com a Iniciativa Liberal nunca seria posto. Agora, o que o Paulo Raimundo está a dizer é uma coisa diferente. Paulo Raimundo está a dizer, vamos nacionalizar largos setores. Quanto é que isso custa, Paulo Raimundo? Quanto é que custa nacionalizar a EDP? Quanto é que custa nacionalizar a Galp? Quanto é que custa nacionalizar o CTT, que eu presumo também queiram nacionalizar? Qual é o custo disso para o país? É tudo bons exemplos. Onde é que vai buscar dinheiro? É tudo bons exemplos de gestão privada. Esses, por acaso, referiste, é tudo bons exemplos de gestão privada. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer onde é que vai buscar o dinheiro para nacionalizar. O que eu lhe estou a dizer é que o país precisa ter instrumentos económicos na mão. Este é um caminho que é preciso fazer e que há várias formas de encontrar soluções de controle público. Não há maus exemplos de gestão pública? Claro que há. A TAP é um bom ou mau exemplo? A TAP é uma empresa que foi gerida durante 20 anos para ser privatizada. Este é que é um dos grandes maus da TAP. Mas foi um bom exemplo de gestão pública? Claro que não. Então, é claro que não pode ter sido. Então, se foi 20 anos num processo de construção do caminho da privatização, só pode ter sido mau. Deixe-me compensar o tempo. Eu queria falar só aqui de uma questão dos salários. E quer saber o contrário, ou seja, o que é que acha que deveria ser privatizado e que está no setor público? Para a Iniciativa Liberal, muito claramente a RTP, a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nós temos isso claro no programa, há um conjunto de privatizações que vamos. Mas eu queria pegar aqui numa afirmação do Paulo Raimundo que tem a ver com aquele aumento generalizado de 15% dos salários. A Iniciativa Liberal, eu disse há pouco, acredita que é possível subir salários pelo crescimento económico e não por decreto. E, portanto,
este aumento de 15% que o PCP propõe generalizado tinha uma consequência. Era a ruína de pequenas e médias empresas, ruína de vários setores económicos. Mas, Paulo Raimundo, mas deixe-me só dizer-lhe uma questão. Vamos admitir que numa empresa concreta, essa empresa decide aumentar um trabalhador, os tais 15%. Um trabalhador ganha hoje 1.300 euros, com um aumento de abaixo do salário médio. Abaixo do salário médio. Já não é mau. Essa pessoa passaria a ganhar, com o tal aumento de 15%, 1.495 euros. O custo deste aumento para a empresa são 221 euros por mês. Para o trabalhador vão 122 euros. Para o Estado vão 118. É praticamente metade que vai para o Estado. E, portanto, eu pergunto ao Paulo Raimundo se acha isto justo. É justo que quando uma empresa gasta 221 euros por mês para aumentar um trabalhador, 122 vão para o bolso do trabalhador, 118 vão para o Estado, se acha isto justo? Porque isso é uma das razões, para além do fraco crescimento económico, pelas quais as pessoas depois emigram para a Alemanha e para a Holanda. Acha justo, Paulo Raimundo, um aumento? Paulo Raimundo responder, claro. Não, sabe que há aí uma diferença considerável no que está a dizer. É porque nós temos 3 milhões de trabalhadores que em Portugal ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês. É mais de metade de toda a mão de obra. São 3 milhões de trabalhadores e, portanto... O PCP aprovou 6 orçamentos ao PS. Eu sei que o Sr. Deputado não nos perdoa. A Iniciativa Liberal nunca esteve no poder nem a influenciar o poder, Paulo Raimundo. Não nos perdoa... Não perdoa o facto de nós termos arredado... pela estagnação do país. Nós temos arredado com o governo do PSD e do CDS. Olha, diria assim, nós temos afastado da gestão do país... Não tem nada a ver com o PSD e o CDS. Aquilo que é a sua fonte de inspiração do seu programa... Nem sequer quis ir com eles numa coligação, portanto veja bem como estou distante do PSD. Só que é 10 vezes a multiplicar o próprio projeto da Troika. Mas concluir para irmos ao segundo assunto. São 3 milhões de trabalhadores que ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês. É isto que nós estamos a falar. Não é... E há dinheiro. O deputado Rui Rocha saberá certamente quanto é que foi o resultado do lucro de todas as empresas no ano 2022, no nosso país. 45 mil milhões de euros. 45 mil milhões de euros é o resultado dos lucros de todas as empresas no nosso país. E, portanto, aquilo que nós propomos tem um valor de transferência do capital para o trabalho de 15 mil milhões. Convenhamos, ainda sobravam 30 mil milhões. Paulo Raimundo, e já agora, mas pergunto se concorda que grande parte do aumento que um trabalhador recebe vá para o Estado em imposto, que era a questão levantada. Para acabar esta... Mas eu vou responder a isso. A questão não é essa. A questão é que os salários têm que ser aumentados. Os salários têm que ser aumentados. Com crescimento económico, Paulo Raimundo. Mas, vamos lá ver. Isso é verdade. É verdade. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Claro. Mas há uma questão fundamental para o aumento do crescimento económico. Olha, falava nas micro, pequenas e médias empresas. O deputado sabe tão bem como eu que a média salarial, os custos dos salários em Portugal nas empresas, em média, são 14%. Há 86% de margem para nós buscarmos dinheiro para pagar salários. Há as telecomunicações, a energia... O contexto, a justiça que não funciona... As comissões bancárias, os custos bancários... Porquê é que não se aponta aí? Olha, nós também propomos 12% de IRC para as micro, pequenas e médias empresas. Estamos alinhados, mas nós queremos para todas. Rui Rocha, vamos avançar, vamos olhar para a saúde, até porque é curioso, recordo-me de, no telejornal, muitas vezes os ver, no mesmo dia, no mesmo centro de saúde, a falar com os mesmos utentes, salvo erro, em Mãe Martins. Portanto, isso mesmo. Rui Rocha, pergunto-lhe porque é que considera este problema das listas de espera, dos utentes desesperados, como um resultado da cegueira ideológica que, presumo, da qual acha que o PCP foi cúmplice. Sim, eu creio que é isso mesmo, porque, como diz, eu e o Paulo Raimundo encontramos uma vez, eu fui para aí 6 vezes ao Centro de Saúde de Algueira Mãe Martins durante a madrugada, as pessoas idosos, à chuva, doentes, deitados no chão. Portanto, isto é um cenário inadmissível e inaceitável em Portugal 2024. Ambos estão de acordo. Sobre isso. A culpa é também a do PCP, é isso que está a dizer? Vou-lhe dar um exemplo sobre como a culpa é do PCP. Eu sou de Braga, concorro aliás pelo Círculo de Braga, sou candidato pelo Círculo de Braga. A região de Braga é servida pelo Hospital de Braga, que funcionava em regime de PPP, e há decisões do Tribunal de Contas que dizem que esse hospital era eficiente, trazia vantagem para o contribuinte, trazia vantagem para os utentes, estava integrado no SNS e trazia vantagem para os profissionais de saúde. Pois o que é que aconteceu? Por pressão seguramente do PCP e também do Bloco de Esquerda, decidiram acabar com as parcerias público-privadas. Consequência, utentes pior, profissionais de saúde pior, região toda servida pelo hospital com piores cuidados. Isto é assim em Braga, é no Beatriz Ângelo em Loures, que temos até autarcas que já disseram que foi uma péssima decisão, Vila Franca de Xira. E, portanto, aqui temos o exemplo de como essa cegueira ideológica do PCP, neste caso,
levou ao prejuízo dos utentes, ao prejuízo dos contribuintes e ao prejuízo dos profissionais de saúde. Pergunto-lhe se então a solução é passar mais para os privados, mais do do Serviço Nacional de Saúde para os privados, é isso? A solução é a seguinte: hoje em dia as pessoas que estão à porta do Centro de Saúde de Algueirão Martins todos os anos, todos os dias, madrugada dentro, não podem escolher. Mas Estão essa presas. é a solução? A solução é que as pessoas, como acontece na Alemanha, como acontece na Holanda, possam escolher qual é o serviço que querem. Se lhes serve melhor o SNS, excelente. Se lhes serve melhor uma clínica privada, melhor ou igual. Se lhes serve melhor um hospital da Misericórdia, do setor social... E quem não tem dinheiro muito para bem, fazer essa excelente. escolha, Rui Rocha? As pessoas na Alemanha... Quem não tem dinheiro? Esse é o problema, é que as pessoas que hoje não têm dinheiro ficam nas filas, ficam sem médico de família, ficam 2 anos à espera de uma consulta, de uma cirurgia. As pessoas na Alemanha e na Holanda não pagam mais por isso. E nós não queremos que paguem nem Portanto, mais é o um Estado cêntimo. que vai pagar. É o Estado que financia. O Estado é financiador, mas não tem que ser o único prestador, nem deve. Porque isso Portanto, introduz... nesse caso, acha que o Estado deve dar dinheiro aos privados? Nesse caso, deve assegurar saúde aos utentes, criando um sistema onde as pessoas escolhem entre privado, social e SNS. E sim, pagando, obviamente, os serviços que essas entidades lhes prestam. Sim. Paulo Raimundo, imagino que o PCP rejeita, obviamente, esta visão e pergunto-lhe se aceita algumas das responsabilidades que lhe são imputadas pela Iniciativa Liberal na situação dos utentes que encontrou em Mem Martins, por exemplo. Olha, encontrei em Martins, encontrei no Barreiro, encontrei em Cruz, encontrei na Baixa da Banheira, encontrei Mais razão me dá, Paulo. em vários Mais sítios. razão me dá. Só que a solução... Encontramos em todo o país. A solução que é apresentada é, perante um problema que existe de facto, e se for preciso, é preciso se calhar relembrar as razões pelas quais nós não acompanhámos o Orçamento de Estado em 21, daí a razão pela qual... Porque aquilo que avançámos na altura, na altura era uma questão fundamental que está aí, está à vista de todos, mas perante um problema de facto que existe, a proposta da Iniciativa Liberal é dar o golpe final. Dar o golpe final e acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Mas acha que as pessoas na Alemanha e na Holanda têm piores cuidados de saúde do que o Serviço Nacional de Saúde com uma questão que é preciso ter presente permanentemente. 2. A primeira é que hoje já vão mais de metade do orçamento da saúde. Eu depois quero fazer um comentário sobre isto. Pronto, então eu vou dizer assim, 8 mil milhões de euros são transferidos do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. 2 mil milhões dos quais para medicamentos. Vamos deixar de ter medicamentos. Sim, são privados. Já está aí claro. O fantasma, já vem aí o fantasma. Claro. Mas é isto que nós estamos a falar. E o Sr. Deputado Rui Rocha acha que isto ainda é pouco. E, portanto, lá está. Ainda quer que o Estado não deve estar em nada, na sua opinião, deve continuar a ser um verdadeiro passador de cheques para o setor privado. Então qual era a solução? A solução... Atendendo que mais dinheiro, mais investimento no Serviço Nacional de Saúde até agora não tem resultado, mas vamos lá ver. Se vamos continuar a pôr mais dinheiro. Qual é o nosso grande problema? O nosso problema no Serviço Nacional de Saúde é a falta de profissionais. Ora, como é que... Isto tem que se atacar. Só isso? Isto é o grosso do problema. Porque nós tivemos... Olha, estive na Alta de Lisboa, no Centro de Saúde na Alta de Lisboa. Instalações extraordinárias. Olha, como é Martins. Instalações extraordinárias. Não é por falta de meios físicos. Instalações extraordinárias. Tudo espetacular. Bancos novos, edifício novo, não tinha médicos. Portanto, a solução é roubar os médicos ao privado. Não, a solução é criar... Já que não se pode formar imediatamente. Criar as condições para fixar os médicos que existem e respeitá-los, médicos e profissionais, enfermeiros e outros profissionais, e criar as condições que chamem ao Serviço Nacional de Saúde outros profissionais que Isso é obrigar os médicos que no Serviço Nacional de Saúde fizeram a especialização a terem uma obrigação de ficar vários anos? Não, isto é criar, por exemplo, como nós propomos, uma majoração salarial de 50% para os médicos decidirem exclusividade no Serviço Nacional de Saúde e os enfermeiros. Rui Rocha, responder a esta questão da saúde e talvez começando por aqui, ou seja, se entregar mais aos privados, que já têm mais de 50% do orçamento da saúde em Portugal, se não é transformar a saúde cada vez mais num negócio. João, esse ponto é importante. De facto, Paulo Raimundo começou a dizer, nesses 8 mil milhões que hoje são entregues ao setor privado, uma parte significativa são medicamentos, outra parte significativa são consumíveis, estetoscópios, compressas, outra parte também muito significativa são exames, diagnóstico, taques, ressonâncias magnéticas. Eu pergunto, tudo aquilo que o Estado se tiramos isto, devia fazer. Então quem é que faz isto? Porque o SNS não tem condições para o fazer. Porquê não tem condições? Paulo Raimundo, então vai pôr agora o Estado a produzir medicamentos, aquilo que é produzido na indústria internacional com avanços tecnológicos, ciência.
o Estado português pode substituir-se àquilo que é o avanço na área do medicamento. Isso não faz nenhum sentido. Nós não podemos prender as pessoas ao SNS, não pode ser. Nós temos que fazer aquilo que os outros países fazem com provas dadas, que é permitir liberdade de escolha. Não, eu nunca defendi o modelo dos Estados Unidos, é mais um fantasma que gostam de assinar, mas não de todo. Ficou claro. Portanto, a solução não é manter as pessoas amarradas a um SNS que não funciona. Não pode ser. Nós temos que permitir às pessoas... Nem dar cabo do resto. Não, mas isso não está em causa. Falando dos profissionais de saúde, que eu acho que é um tema muito importante. A mesma posição que temos relativamente às questões dos funcionários públicos. Nós hoje entendemos que é preciso melhorar as condições remuneratórias dos profissionais de saúde. Onde? Se eles têm... No setor público e no setor privado? No setor público, que é aquele que agora interessa do ponto de vista da política pública, com a tal ideia que nós temos. É preciso também incluir uma remuneração variável, como se faz em algumas áreas, mas estender isso a todas as áreas, em função de resultados, e sempre com aquela questão qualitativa que falávamos há pouco, também tendo em conta a melhoria da saúde pública. Portanto, uma orientação mais gestão privada no Serviço Nacional de Saúde. Uma orientação de gestão eficiente, seja ela privada ou pública, isso não interessa, porque as pessoas que estão doentes, o que importa é ter uma solução. Eu pergunto, as pessoas que hoje em dia têm a ADSE, que pagam para ter a ADSE, para poderem escolher, estão erradas. Aquilo que nós queremos é que os portugueses tenham a mesma coisa, não tendo que pagar mais por isso. Eu não acho que os funcionários públicos estejam errados quando pagam para ter acesso ao privado, ao social e ao público e escolher quando querem. É isso que nós queremos, sem que se pague nem mais um cêntimo. Para que fique claro, defende mais PPPs em Portugal? Sim, claro. O regresso imediato? O regresso imediato nos sítios onde elas foram testadas já tem um conjunto de indicadores estabelecidos, portanto é mais fácil. Portanto, aquelas que Acha já foram... que resultaram todas bem em Portugal? Há resultados diferentes. O Hospital de Braga, de que falava há pouco, foi considerado mesmo a melhor unidade de saúde de Portugal. Esse é um exemplo excelente e essa deveria avançar imediatamente. E deve ser estudado para outras unidades de saúde. Há sítios em que funcionará, outros não. Nós não somos fundamentalistas. Estude-se, recupere-se onde se deve recuperar, implemente-se onde se puder implementar. Onde for melhor ter o modelo atual, perfeito, não há nenhum problema com isso. Nós queremos um SNS forte para que as pessoas não estejam noite dentro, em filas, à espera de um tratamento. Bom, estamos a chegar quase ao fim. Eu queria salientar o seguinte: são dois líderes partidários recentes, substituem dois líderes fortes dos vossos partidos. Portanto, a minha pergunta é se sentem que também a vossa liderança vai a votos dia 10 de março. O facto de ter um líder que me antecedeu forte é ótimo. Eu sou liberal, adoro concorrência, isso só faz com que eu seja melhor líder e esforce cada dia para ser o melhor líder. Obviamente que as lideranças vão a votos, obviamente que é com enorme confiança que a Iniciativa Liberal participa nesta eleição, com o sentido de crescer e crescer com força no país, trazendo as soluções liberais para melhorarmos o país. Já agora, numa eventual coligação e solução governativa para a Iniciativa Liberal, é necessário fazer parte de um governo ou apoiará um governo sem fazer parte dele? Nós estamos preparados para governar, estamos preparados para transformar o país. Os cargos não são mais importantes. A solução melhor para o país é aquela que nós queremos. Paulo Raimundo, cabe-lhe assim terminar. Pergunto-lhe se também sente que a sua liderança, e sobretudo depois de um líder carismático como foi Jerónimo de Sousa, eu pergunto-lhe se também sente que a sua liderança está a ser avaliada no dia 10 de março. Não, o que nós vamos avaliar no dia 10 de março não é a liderança do partido A, B ou C, nem o que vai estar em avaliação no dia 10 de março. Olha, é os salários, como tivemos aqui a discutir, é os serviços públicos, é a saúde. Portanto, acha que não está a ser avaliado também? Não, nós estamos em avaliação todos os dias, mas a questão fundamental não é essa, não é como é que o Paulo Raimundo se vai safar, desculpem a expressão, não é isso, a questão não é essa. A questão é se queremos ou não queremos as condições para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida colocar a questão do trabalho, como é que se melhora a vida dos médicos, como é que se melhora a vida dos utentes, como é que se melhora a vida daqueles que estão apertadíssimos para aguentar as suas prestações e a sua casa. Isso é que vai estar em jogo no dia 10 e é dos resultados eleitorais e das maiorias que se formem a partir da composição da Assembleia da República. Nós vamos eleger da qual querem fazer parte, deputados. Da qual querem fazer parte. Nós queremos fazer parte e com mais força. E a mesma pergunta, até para terminarmos uma solução governativa, depois da experiência que levou à ruptura da chamada geringonça, se agora o acordo terá que ser mais claro e mais explícito. Para nós... Para se unirem ao PS. Não, para nós está sempre muito claro, não há nenhuma falta de clarividência nisso, é o PCP, os seus deputados, a CDU e os seus deputados, lá estarão e com mais força para, para condicionar os caminhos de futuro, que é isto que é preciso, invertendo o muito errado que se fez nestes últimos 2 anos de maioria absoluta. Paulo Raimundo, Rui Rocha, obrigado aos dois. Obrigado, boa noite. Termina assim mais um debate.